Olá, pessoas, aqui é o Idílio. Sejam bem-vindos a esse espaço de conversas, de monólogos, onde que eu passo algumas ideias e espero que algumas delas vocês tenham curiosidade e estejam procurando, buscando mais informações a respeito delas. No caso de hoje, eu quero falar sobre o 9 de julho. É uma data importante, a gente não pode deixar ela passar, não pode deixar cair no esquecimento. O 9 de julho ela tem uma importância para as pessoas trabalhadoras enorme, porque foi uma das primeiras grandes greves que aconteceu no Brasil. Mobilizou muita gente e ela conseguiu, na base do enfrentamento, do diálogo e da auto-organização das pessoas trabalhadoras, apresentar suas insatisfações e suas necessidades e desejos através desse processo que não é quem participou de greve, quem participa, quem se envolve sabe como que é desgastante o processo, como que é frustrante ter que lidar com com as hostilidades, com os medos das pessoas e ao mesmo tempo quando chegam num resultado que é positivo, como essa luta toda, ela consegue causar um impacto, uma marca importante nas pessoas, assim. Então não foi diferente lá em 1917. É uma greve que começa no começo de julho, sim, e ela vai se estendendo. Ela dura um mês, mais ou menos. Ela acontece em várias cidades do país. Foi muito forte aqui na região de São Paulo, né? São Paulo, capital, Campinas, Jundiaí, Limeira, Araraquara, Santos, toda essa região, onde havia algum polo industrial, algum tipo de industrialização inicial, que houve e que havia organização das pessoas trabalhadoras, sindicatos, organizações que eram clandestinas, elas não poderiam existir, mas elas existiam e conseguiam fazer negociações diretas com a patronal, apesar da repressão, das perseguições. Essas organizações conseguiram marcar presença e dizer para que vieram. Inclusive, elas são a base do sindicalismo depois, embora depois essa máquina que foi construída com os trabalhadores, dos trabalhadores e para os trabalhadores, ela foi desmontada e ela foi aparelhada pelo Estado. A influência do Getúlio Vargas nessa desconstrução do sindicalismo autônomo e livre, e um sindicalismo mais controlado, mais vigiado, é muito marcante nesse processo. Mas ali em 1917 ainda, felizmente, o Estado ainda não conseguia ter essa influência, não conseguiu legalizar nem fazer nenhum tipo de influência ou inserção e acabar com o sindicalismo livre, e os sindicatos de forma autônoma, livres, baseados no anarcossindicalismo, no sindicalismo vindo do anarcossindicalismo de influência francesa. Ela consegue, italiano também, né, consegue se estabelecer, se consolidar de forma nessas lutas, né, com grandes vitórias e também derrotas nesse processo todo, com muita gente perseguida, muita gente presa, muita gente, no caso dos imigrantes, muitos foram mandados de volta às seus países de origem, mas conseguiu fazer um marco nesse processo. Em 1917, essa greve de 9 de julho, ela foi importantíssimo para criar a base e mostrar que não só a proposta anarcossindicalismo, esse sindicalismo organizado de base, sem influência partidária, sem hierarquia, sem ser vertical, era um sindicalismo horizontalizado, né? Então as diretorias eram bem simples e elas trabalhavam
eram trabalhadoras, então não tinha essa coisa de virar um profissional do sindicalismo, que veio depois, né? O sindicalismo profissionalizado, esse sindicalismo malandro, que conversa com a patronal muito a porta fechada e que quando abre a porta é uma baita de uma rasteira pro chão de fábrica, para as pessoas trabalhadoras de base, que pô, os caras fazem acordos que ferram totalmente a categoria, ferram totalmente as pessoas trabalhadoras. E isso aconteceu bastante, né? Acontece bastante. É uma parte do sindicalismo que todo mundo, quando fala que é sindicalista, todo mundo torce o nariz por conta desse tipo de sindicalismo, né? Esses profissionais que se despregam da onde que trabalham, né? Perdem essa referência e viram profissionais, e muitos deles ascendem em carreira meteórica e viram de partidos e viram candidatos, são eleitos, se tornam prefeitos, se tornam vereadores, deputados, senadores, e acontece até de serem presidentes, né? E infelizmente é, o sindicalismo só foi um trampolim toda a população trabalhadora fica abandonada à própria sorte. Lá em 1917, então, 9 de julho, em 9 de julho acontece a morte de José Martinez, um jovem sapateiro espanhol, anarquista, e com essa morte ela é um ponto de efervescência maior em que a população de São Paulo para o enterro dessa pessoa. Infelizmente, não há mais onde que ele foi enterrado, não tem registro, foi tudo perdido. A gente é uma pena assim para a memória das pessoas trabalhadoras não ter essa referência, não sabermos onde essa pessoa foi enterrada, por conta daquela coisa da história da memória. Isso é um apagamento da memória. A gente não sabe onde a pessoa foi enterrada, a gente não tem mais nenhum registro, essa pessoa não existiu. Então, isso é muito triste porque aconteceu os fatos. Felizmente ainda há fotografias mostrando aqueles momentos, né? Então a gente tem fotos do enterro, do caixão e tudo mais, mas onde foi enterrado a gente não tem mais referência disso agora, que é uma perda enorme, né, para o movimento das pessoas trabalhadoras, essa referência, porque uma data tão importante, um movimento tão importante, algo que movimentou milhares e milhares de pessoas trabalhadoras dentro de situações adversas grandes, que ali era proibido ter organização e aconteceu a organização. Eram proibidos de fazerem greve e fizeram greve. E a repressão foi muito maior. Muita gente foi despedida depois, né? Embora o resultado dessa ação, dessa greve, foi um resultado positivo, boa parte da pauta apresentada de reivindicações foi atendida, mas logo depois a patronal deu uma rasteira, houve uma perseguição maciça das pessoas trabalhadoras, uma tentativa de desorganizar totalmente o movimento sindical que havia sido construído ali com tanto sangue, suor, né, e lágrimas das pessoas trabalhadoras. E mas esse é o resultado que a gente tem que aprender, né? Até nessas nossas reflexões. Então, assim, a nossa construção, a emancipação das pessoas trabalhadoras sempre será obra delas próprias. Então não adianta ficar esperando que organizações criadas de fora ou com grupos de elites ou grupos de lideranças que sejam profissionais que que se descolem do grupo, né, da gente, né, que não, que a gente olha para aquela pessoa, pô, ela não é mais dos nossos, não tá não é mais uma companheira minha, mas está do outro lado. A gente tem que abandonar esse tipo de situação, a gente tem que criar novas situações. E esse sindicalismo lá do passado ecoa ainda, ele tem presença e ele tem uma força enorme no processo de construções de associações livres, autônomas, de pessoas trabalhadoras, de pessoas oprimidas e exploradas. Essa é a base do processo de ruptura, de construção de uma nova sociedade onde as opressões opressões e explorações elas se reduzam a zero ou quase zero. Então é muito importante esse tipo de reflexão.
Agradeço a visualização. Vejam, acredito que eu tenha vários vídeos sobre isso que eu já tenha falado, e é aquilo de sempre, né? É muito improvisado essas coisas que eu apresento. Agradeço muito a paciência de vocês e até o próximo vídeo.